Olá a todos que acompanham o nosso canal do Ubuntu Linux. E esse vídeo agora eu vou estar fazendo em especificação para o nosso amigo Fábio Adriano Gaspar. Tá? E o título desse vídeo vai ser A Revolução dos Jogos, dos Games no Linux. Tá? O Fábio aqui ele deixou um comentário aqui que ele utiliza Linux, tá? Meus parabéns aí também por estar utilizando tudo e fez algumas perguntas, né? E eu ia responder ele, essas perguntas, eu ia responder ele digitando, só que no entanto vai ficar muito grande, então eu vou tentar fazer o máximo de rápido aqui no vídeo para poder estar respondendo a ele, ok? Nosso amigo. Que ele está nos perguntando aqui em questão da tecnologia da API Vulkan, né? No caso, que seria da AMD, tá? Então, vamos lá, começando do começo. Nosso amigo, ele falou que ele tem um computador, está utilizando o Ubuntu como sistema operacional, não vou estar especificando aqui as configurações dele gráfica, tá? Ele comenta aqui que no Windows fica melhor que no Linux, né? Rodando alguns jogos, isso, aquilo, outro, tá? O que eu vou falar aqui é experiência pessoal minha. Eu não sou nenhum viciado em jogo. Esta é a primeira vez que eu estou expondo o meu rosto, né? Para as câmeras. Também não gosto muito de fazer isso, tá? Deixou mais coisas aqui perguntando, mas a respeito disso eu vou ser específico a esta pergunta, eu vou tentar abranger o máximo e não sair do que ele perguntou, a respeito da tecnologia Vulkan e por que no Windows roda mais. Então, Fábio, acontece o seguinte, no começo, a Microsoft aí, todas as empresas, elas focaram para desenvolver jogos diretamente, especificamente para o Windows. Isso é um caso inevitável, tá? Isso é uma grande realidade. Então, a maioria das empresas acostumaram a desenvolver jogos para o Windows, tá? Apesar do Linux cada vez mais está crescendo, isso, aquilo, outro, né? Não faz tanto tempo que o Linux cresceu assim, em questão. Eu não posso tirar o título, eu não posso tirar, né, os méritos que o Ubuntu teve para trazer essa grande evolução, tá? De vários usuários tá migrando para o Linux, tá? Então o Ubuntu ele deu uma grande ajuda. Mas antes dele, outros sistemas operacionais eram um pouco meio que complexo para você estar utilizando. Complexo no sentido de um usuário convencional do Windows, que está acostumado, coloca um CD, clica Next, 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 ele migrando para o Linux ia sentir um pouco de dificuldade. Isso com o Ubuntu, até hoje no Debian, assim, acontece tão evoluindo os sistemas operacionais do Linux, tá? Mas a evolução está começando recente, assim, comparando com o Windows. A maioria das empresas já estão programando e desenvolvendo para o Windows já faz há muito tempo, utilizando o Direct, né? E querendo ou não, eles... Isso daí eu estou falando de sistema operacional, não estou falando de console, nem Xbox, Playstation e Nintendo. Estou falando especificamente para isso. Eu já vou chegar na tecnologia Vulkan. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, como todos os sistemas, tudo focado para a Microsoft, não tem concorrência, não havia concorrência. Né? Até vir o Steam, que eu acho que todo mundo conhece, né? As grandes promoções que tem hoje. Hoje ninguém mais precisa ter jogos, no meu ponto de vista, piratas. Né? Veio o Steam. O Steam ele ajudou bastante. Por quê? Porque o Steam ele veio, começou a vender isso, aquilo, outro, e eles teve lá a ideia deles. Vamos fazer o nosso sistema da Steam. Eu já instalei na minha máquina, já testei, é um sistema muito tranquilo de usar, tá? A arquitetura dele inteira, tá? Do Steam, ele é um fork do Debian, né? A arquitetura inteira dele é do Debian. Tá, foi aí que surgiu, né, a grande, por exemplo assim, a Steam tá presa, querendo ou não, a Microsoft.
Todos os jogos, querendo ou não, roda para Microsoft. Então, o usuário, para jogar no Linux, querendo ou não, isso que eu vou falar, muitas pessoas vão querer me contradizer, algumas pessoas. O Wine não é nada mais, nada menos do que um simulador virtual, ou seja, ele vai simular o Windows dentro, ele vai instalar lá o Windows, tá? Só que para ele poder jogar, você jogar dentro do Linux, ele não vai ter a mesma performance que tem no Windows. Aí o que aconteceu? A AMD vendo tudo isso daí, resolveu, que no outro vídeo eu já expliquei isso a situação lá, porque tudo isso, aquilo, outro. Quem quiser ver, dá uma olhada lá no outro vídeo. Resolveu desenvolver o Mantle. E o Mantle, ele teve performance, nossa, foi muito bem recebido no mercado de trabalho, o pessoal que desenvolve para jogos, isso eu tenho colegas que desenvolvem para jogos, e o pessoal fala, nossa, é muito bom, né, desenvolver assim, abriu muitas portas, né, só que depende mais, o ponto fundamental aqui, abriu grandes portas, abriu. No Windows, comparando o Windows com o Linux, no Windows, o Windows, eu acredito que eles vão fazer uma melhoria. Tá? Dificilmente um jogo vai poder utilizar 8 núcleos do seu processador, se o seu processador tem 8 núcleos. Agora, com o Linux, tá? Ele é capaz, com o Mantle, né, ele é capaz de utilizar os seus processamentos, ele é capaz de sugar mais do seu processador, sugando ao mesmo tempo mantendo a estabilidade do sistema. Então isso daí é a maior dificuldade deles. No outro vídeo eu estou falando a respeito disso. Então eles desenvolveram o Mantle, tá? E a Steam pegou o Mantle. Tanto é que se você instalar o SteamOS, ele vai rodar melhor que o Ubuntu e melhor que o Windows, os jogos que são específicos para Linux ou para Steam, já foram desenvolvidos. Então as empresas agora começou a observar que há um grande aumento de usuário que está vindo migrando para o Linux. Então, com essa visão, querendo ou não, o que as empresas visam? É apenas dinheiro, tá? Querendo ou não, é apenas dinheiro. Aí você perguntou, mas há uma escassez de drivers da AMD, né, para o Linux. Então, o que eu quero chegar no ponto é que não depende muito da AMD. A AMD ela deu muita força, né? Assim, e dá muita força assim, se você for ver alguns documentários no YouTube. Infelizmente, a maioria desses documentários está em inglês. Mas ela apoia bastante o sistema Linux, tá? A AMD sempre apoiou. Diferentemente da NVIDIA. Só que isso é pessoal meu, não estou atacando. A NVIDIA sempre usei, é uma boa placa, entendeu? Não estou falando que é ruim, mas hoje na atualidade a AMD é melhor para mim, entendeu? Para o meu consumo é melhor para mim. Hoje não deu para gravar o vídeo no meu sistema, o Linux aqui, justamente porque estou trabalhando nele, né, no Debian agora, estou fazendo alguns processamentos de dados, aqui não dá para utilizar minha máquina, por isso eu vim gravar no Mac. Mas não desfocando da tua pergunta. Então, como a maioria das empresas estão focadas para desenvolver em Windows, fica difícil, né, que elas já têm lucro. Por mais que exista a pirataria, elas têm lucro com a Microsoft. E falando de OS, sistema operacional. Então, seria difícil vir para uma minoria que seria, por exemplo, não sei quantos milhões, ou se chega a bilhões de usuários no Windows, para não sei quantos mil usuários de Linux. Seria, tipo, na visão de empresa, na perspectiva comercial, seria, desenvolver para uma minoria dessa daí, ninguém vai comprar. Isso visão deles. Só que os usuários do Linux vêm crescendo a cada dia mais. O sistema Steam, cada dia mais tem mais usuários. Há jogos ali que eu vejo que eles fazem aquelas promoção maluca dia de semana, R$5, R$10, R$15, 20. Então você não precisa mais baixar jogo pirata, fazer tudo aquilo, né? Para mim, instala e compra original, que sai bem mais barato, né? R$5 quem que não vai ter? Tá, mas voltando a falar do sistema. Eu jogo jogos, tá? Mas eu trabalho, na verdade, em duas empresas, na quais, e presto serviço também, tá? Na quais eu não posso divulgar o nome,
tá? Não foi permitida divulgar o nome, não posso divulgar o nome dessas empresas. Uma é uma empresa muito grande e a outra é empresa de meio porte aqui do Japão, tá? Então não posso divulgar. Então, trabalhando dia e noite fica meio difícil para mim ficar respondendo os vídeos assim, mas dependendo de como for a situação, vou estar respondendo as perguntas que vocês estiverem me fazendo. Então, voltando. O Mantri deu muito certo. Eles conseguiram sugar demais. Só que agora vai das desenvolvedoras de jogos querer desenvolver em cima dessa tecnologia. Como o Mantri ele desenvolveu, foi bem aceito no mercado de trabalho, foi bem aceito pelas empresas, a Steam está apoiando e vários sistemas Linux, né, está apoiando, né, o AllCentros, o Ubuntu, o Debian não preciso nem falar porque o Steam é feito em base do Debian, usando os pacotes do Debian. Então vai rodar tranquilo também no Debian. Então vários sistemas já estão apoiando e eles viram que isso daí vai trazer uma certa quantidade a mais de verba no bolso deles, né? As empresas estão desenvolvendo. Agora, como desenvolveu já o Mantri, o Vulkan, né? Como as pessoas falam em português, não é nada mais, nada menos que o Mantri melhorado, tá? Eles deram o nome de Vulkan, por quê? Porque o Mantri ele foi feito apenas pela equipe da AMD, tá? Somente pela equipe. Como outras equipes, o pessoal da Steam, o pessoal da Linux aí, de vários sistemas operacionais estão ajudando, eu vou até abrir aqui para vocês poderem estar vendo aqui, né? Ele está tendo apoio de outros sistemas, né, operacionais e de empresas grandes. Então ele está crescendo bastante, né, com isso daí. Então eles resolveram mudar o nome, né? Mudar o nome. E realmente ele vai ser nativo agora por Linux, entende? E qual que é a maior diferença do Linux para o Windows? Falando rapidinho, agora não vou entrar muito detalhe, tá? Eu utilizo Linux por necessidade de trabalho, tá? Como eu trabalho aqui tudo, a empresa que eu trabalho também a gente utiliza Linux, tá? Ou o Mac, tá bom? Aí, agora falando. Como deu muito certo isso daí agora, eles estão visando agora implementar, né, de forma assim para otimizar o máximo de performance, né? Aí uma das diferenças bem sutis, a maioria dos usuários que eu vejo migrando do Windows para o Linux, primeira pergunta, como eu vou fazer a desfragmentação de disco? Como eu vou fazer a desfragmentação de disco? Uma diferença sutil é que o Linux ele tem um cachê bem organizado, tá? Diferentemente do Windows. O Windows, o cachê dele precisa ser organizado. No Windows 10 eles melhoraram bastante, mas mesmo assim ainda continua com algumas coisas. Então o Linux, mesmo se usando por vários tempos, os logs dele lá não pesa quase nada e o cachê dele de log é bem organizado. Isso não faz, ele retira e coloca, devolve no mesmo lugar. Então, por isso, o Linux ele não precisa ser desfragmentado. Então, em questão de performance, sim, é verdade. O Linux ele é bem melhor em questão de performance. Em questão de agora, na atualidade, para você ter a mesma performance de driver da AMD no Windows e no Linux, você vai ter um pouquinho de trabalho, tá? Não vou mentir para você não, porque eu instalei o driver da AMD no sistema GNOME, só que eu precisei mexer um pouquinho nos scripts também, para poder ter uma performance legal. Só que como eu já tinha falado no outro vídeo, eu não utilizo no sistema Linux para estar jogando jogos, tá? Eu tenho o PlayStation na minha casa aqui, o PS4, quando eu quero jogar eu vou jogar nele, quando eu tenho tempo, né? Que dificilmente eu tenho tempo. Então, sendo assim, essa tecnologia Vulkan, ela veio para evoluir mais o mercado, evoluir mais e ajudar o sistema Linux a entrar no mercado.
Só que em questão de drivers, não depende do sistema operacional Linux, não depende deles, depende das empresas, como eu falei agora. As empresas visam mais dinheiro. Com o mercado, infelizmente, o mundo é assim, não tem como mudar essa perspectiva do mercado de trabalho. Qual mercado eu vou render mais, qual mercado eu vou ganhar mais. Então, essa perspectiva que eles têm. Então, eles viram que está vindo um grande número, o número de usuários a cada dia mais está aumentando para o sistema Linux. Então, eles estão começando a observar isso. Agora, se as empresas vão começar a desenvolver jogos, né, para Linux, isso depende muito das desenvolvedoras de jogos, né? Por exemplo, o Vulkan ou o Mantri, né? Ele abriu portas que antes não era possível. Por exemplo, usando apenas dois processamentos de dois núcleos do processador, ou quatro núcleos, exigia duas, três placas para você poder jogar, porque exige muita memória, isso, aquilo outro, entendeu? Agora, com o Vulkan, você vai poder estar utilizando 8 núcleos. Então, por exemplo, você deixa 2 núcleos para o sistema operacional, no meu ponto de vista. Você deixa 2 núcleos para o sistema operacional, 6 núcleos você utiliza para os jogos. Então dá para você usar um núcleo apenas para o shader, que seria para o render de sombra, dá para você utilizar um núcleo apenas para a questão de luzes também, questão de dinâmica, em questão... Aí vai de como as empresas vão querer desenvolver. Só que isso dá muito trabalho. Eles estão acostumados, já tem um framework lá deles. Cada empresa desenvolvedor de jogos já tem um framework deles lá. E eles já estão acostumados anos a desenvolver para o Linux ou para o Windows, para o DirectX. Tá anos, né, a desenvolver. Uma das que ajudaram quando você vai jogar BF no computador, você tem lá a opção de você usar o Mantri ou você utilizar o DirectX. Ele roda bem melhor com o Mantri do que com o DirectX, tá? Agora, em questão, você vai ver muitos vídeos que fazem, né, testes de FPS, aquilo outro, tal, tudo no Windows, qual placa roda melhor, qual roda pior, tá entendendo? Que eles fazem lá, testes, aquilo outro, né? E em questão disso daí, a maioria desses programas são desenvolvidos para o Windows, tá? E ninguém se perguntou até hoje, por que tem mais FPS lá, por que roda melhor lá? Porque se você desenvolver um mesmo programa para testar os FPS no Linux, eu garanto que ele vai ter mais FPS no Linux limpo que eu quero dizer é não usando o Winer, ou seja, o vinho lá que todo mundo utiliza para estar simulando os jogos, né? Igual eu falo, simular e ser nativo é diferente. Um simulador ele vai tentar simular ser o mais próximo daquilo que é real. Agora, ser nativo, ele já é nativo do sistema. Então, é isso que o Vulkan está vindo para nós. Agora, usuários de Linux vão ter nativamente, não vão mais precisar instalar o Winer e essas outras coisas que vêm do Windows, né? Então vai ter nativo já jogos para Linux. E uma dessas daí que já é pioneira, que vai estar vindo apoiando o Linux, é a Steam, tá? Então todos os jogos que tem, quando você faz login ali na Steam, você vai comprar lá, tem pro Windows e tá escrito Steam OS, é para Linux e Steam. Por isso que eles colocam Steam. Então roda no Linux e no Steam tranquilo, entendeu? Agora a grande questão aqui, a grande pegada é o seguinte, né? Como a maioria dos jogos sempre rodou para Microsoft, aquilo outro, né? Existe uma burocracia grande, né? Através disso, né? Existe alguns documentários que eu gosto de ver também, tá no YouTube aí, a grande poderosa Microsoft lá, as empresas que tentaram derrubar na época lá ela, assim, o que aconteceu com essas empresas, hoje essas empresas não são nada, né? É uma guerra de mercado, simplesmente o que eu posso falar a respeito é uma guerra de mercado.
Só que essa guerra de mercado, ela gera mão de obra, ela gera serviço, ela gera mais, né, vagas de trabalho para aquelas pessoas que querem entrar no mercado. Então, para quem está querendo entrar no ramo, é muito bom isso daí, né? Por outro lado, vai continuar. E eu estou torcendo muito por essa tecnologia aqui, né, do Vulkan, já tem alguns testes deles sendo utilizados no Windows, né? Eles já estão fazendo vários testes com alguns OS do Linux, né? Aqui, como você pode ver aqui, ó, a Vulkan oferece suporte exclusivo para controle quase físico, possibilitando o desempenho mais rápido e melhor qualidade de imagem no sistema Windows 7, 8, Windows 10 e Linux. Nenhuma outra API gráfica oferece a mesma combinação poderosa de compatibilidade de sistema operacional, recursos de renderização e eficiência de hardware. É isso que eu falei. O Manta ele veio para utilizar mais a capacidade dos núcleos de processamento do processador. Isso vai gerar mais renderização, isso vai gerar mais... É lógico que vai gerar mais gráfico, é lógico, é óbvio isso daí. Não tem nenhum como falar que não, tá? Então eu acredito sim, tá? Que assim que for lançado a versão oficial do Vulkan para o Linux, tá? E assim que as empresas verem, né, visarem mais renda, né, mais renda para os usuários de Linux, né? Eu acredito sim que vão começar a desenvolver mais jogos, né, grandes para Linux, né? E isso vai depender muito dos usuários também, né? Dos usuários estar comprando, dos usuários Linux hoje, aqueles que querem jogos mesmo, né? Que venham mais jogos para Linux, vai depender muito dos usuários, de estar tipo, comprando jogos pela Steam, estar fazendo consumo, porque através disso daí as empresas observam o número de pessoas que estão dispostas a jogar nesses sistemas operacionais, estão dispostas a gastar, estão dispostas a comprar. Então, né, o sistema operacional já é gratuito, Linux. O sistema operacional é um sistema robusto, né? E o sistema a gente só vai gastar com o quê? Com jogos, com outras coisinhas, com um programa aqui, outro ali. Então dá sim, eu acredito sim que vai ter uma grande evolução, já está tendo no mercado. Eu acredito que não vai passar mais de 2 anos para isso, até de 2018. Eu acredito que não vai passar de 2018 para que isso esteja já dentro do mercado de trabalho, dentro dos sistemas operacionais já rodando tranquilo. Mas agora é a gente torcer para que as empresas desenvolvedoras de jogos comecem a desenvolver mais para Linux, tá? E eu vi a sua pergunta que você fez também, Fábio. Eu não sei se eu fui bem claro agora aqui, especificando, né, em questão do Vulkan, né, se eu fui bem claro, se ficou mais alguma dúvida ou não, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, entra aí no site oficial da AMD, vocês vão poder estar vendo, vão poder estar conferindo. No YouTube também tem alguns vídeos, já que eles estão fazendo teste, né, em alguns sistemas operacionais de Linux, tá? Então é só vocês dar uma pesquisadinha, tá, ok? Então, o que eu quero falar agora, deixar aqui para o nosso amigo Fábio, eu vou ver se ainda hoje eu posso estar acabando esse vídeo, eu vou estar falando um pouquinho da outra pergunta que você falou em questão do mercado de trabalho aqui no Japão, ok? Um grande abraço a todos aqueles que tiverem alguma dúvida, quiser alguma coisa, se tiver ao meu alcance, eu tiver conhecimento para estar respondendo, eu vou estar, se eu não tiver, eu vou estar claramente também falando, ó, não tenho tal conhecimento, eu não posso estar respondendo essas perguntas, ok? Né? Mas aquilo que eu tiver conhecimento,